Mas não tem problema, estou iniciando agora. Vocês também nem me lembram, hein? Tá louco? Mas vamos lá, agora que a aula está sendo gravada aí, retomando, né, o nosso raciocínio, para determinar máximos e mínimos locais, né, fique bem claro aí que nós vamos determinar máximos e mínimos locais dessas funções de duas variáveis, nós precisamos determinar pontos críticos, nós precisamos analisar esses pontos críticos e depois definir se eles são realmente máximo ou mínimo local. Ótimo, muito bem. Como que funciona esses três passos? Bom, a etapa de determinar um ponto crítico, ela é exatamente a mesma da etapa lá de função de apenas uma variável. Ou seja, você vai verificar função que tem problema ou a derivada igual a zero. Função que tem problema, nós vamos descartar. Por quê? Porque nós vamos trabalhar apenas com funções polinomiais aqui para esse tipo de situação. Então, nós não estaremos trabalhando com funções problemáticas. Muito bem. A outra questão seria a derivada igual a zero, né? Só que nós sabemos que função de duas variáveis gera duas derivadas de primeira ordem, que são chamadas as derivadas parciais. Então, você vai ter que derivar parcialmente em relação a x e vai ter que derivar parcialmente em relação a y. Cada uma dessas derivadas você vai igualar a zero, gerando assim um sistema de equações para resolver. Então, não só apenas uma equação que você deverá resolver agora para determinar o ponto crítico, e sim um sistema de equações. Então, os pares ordenados que você resolve a partir desse sistema, né, que você vai encontrar na resolução desse sistema, os pares do tipo xy, serão justamente os pontos críticos. E como que nós vamos analisar se esse ponto crítico pode ou não ser um máximo ou um mínimo? Que nós vamos aqui dizer assim, o time do máximo e do mínimo vai ser chamado de time do extremo, tá? Porque se é máximo local ou se é mínimo local é porque é um extremo, né? Está em uma extremidade, tá? E o time dos não extremos, que recebe o nome especial aqui, recebe o nome específico, o nome de cela, tá? Então, como que nós vamos definir se um determinado ponto crítico é um extremo ou se ele é uma cela? Nós vamos definir simplesmente analisando cada ponto em uma função que faz essa análise. Uma função que vai determinar isso para cada ponto. Essa função é chamada função discriminante. Então, você vai ter ali uma função definida, nós já vamos ver como que é a definição dela, e essa função é que quando você aplica o ponto nela, você vai observar o resultado dela e definir, separar o que é um extremo do que não é um extremo. Então, os não extremos você descarta, você joga fora porque ele não é extremo. Os extremos, daí você faz um segundo teste que é chamado do teste do extremo, que daí sim você vai definir se ele é máximo ou se ele é mínimo. Porque se ele deu extremo, significa que ele já é extremo, né? Então, ou ele vai ser máximo ou ele vai ser mínimo. Ele vai ter essas duas opções aí. Então, para resumir a história, nós vamos fazer sempre em três etapas. Primeira etapa, determinação dos pontos críticos. Segunda etapa, a etapa do discriminante, vamos chamar assim, que é quando você analisa cada ponto crítico se ele é ou não extremo. Dado o extremo, então dado positivo aqui na segunda etapa, você parte para a terceira etapa, que é o teste do extremo, em que você vai classificar se ele é máximo ou se ele é mínimo. Tá bom? Então, essa aí que seria a introdução da nossa aula de hoje. Exemplo motivacional. Como determinar as dimensões de uma caixa retangular sem tampa, que deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão, a fim de obter o volume máximo para esta caixa? Bom, se você for pensar nesse problema aqui, você pode pensar nele no seguinte, né? Eu vou ter uma caixa do formato retangular, né? Um paralelepípedo, ou se você preferir chamar um prisma de base retangular, e essa caixa ali você vai alterar algumas dimensões dela, uma questão bem clara que está no enunciado que essa caixa ela é sem tampa. Se fosse com tampa seria uma outra problemática, mas ela sem tampa é uma situação diferente. E daí você pode ir alterando esses lados, digamos assim, da caixa, essas medidas das arestas da caixa, você pode ir alterando e verificando quanto que cada uma está dando de volume. Porque o volume de uma caixa nesse formato de prisma de base retangular é simplesmente multiplicar
as suas três dimensões, né? Base vezes altura vezes a profundidade. Então, você vai lá e multiplica as três dimensões, x, y e z, digamos assim. Então, você vai lá, obteve valores de x, y e z, multiplica tudo, você tem um volume. Então, você pode fazer uma série de, digamos assim, uma série de tentativas, né, para x, y e z diferentes, obtendo vários volumes e sempre obedecendo a essa restrição aqui, né, de que a caixa ela não pode ultrapassar no total 12 metros quadrados de papelão. Veja só, metros quadrados, né? Ou seja, as superfícies dessa caixa, todas juntas, não pode ultrapassar 12 metros quadrados. Então, isso é uma restrição para o problema. Então, você pode fazer uma tabela cheia de valores e que obedeçam a essa restrição e escolher qual que é o volume máximo. Tá? Beleza, é uma forma de resolver? Que está dito aqui como uma solução, né? É uma forma de resolver, sim, né? A tentativa e erro sempre vai ser uma forma de resolver qualquer problema. Só que a forma clássica e elegante de você resolver isso é utilizando o conceito da aula de hoje, que é máximos e mínimos. Então, uma situação assim que fugiria do nosso controle na questão de realizar testes, né, que você pode chamar também a tentativa o método da tentativa e erro, seria o seguinte: você vai testar ali valores de x, y, z apenas inteiros, porque é mais fácil fazer conta, mas e também fica um pouco mais descritivo a tua problemática, né, ele não fica tão contínuo. Os valores que você vai usar valores discretos, né, valores 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, uma medida, né, de qualquer dimensão, de qualquer coisa, pode, ou na verdade, é um valor contínuo, né, é um valor que você tem ali casa decimal, você pode ter, sei lá, uma das dimensões valendo 12,6 centímetros, e por que não? Pode ter, e outra dimensão valendo 7,8 metros, você pode ter isso, pode ter essas diferenças. E uma tabela de valores, aplicando então valores assim que não são inteiros, daí fica muito mais complicado. Daí não tem como fugir de uma resolução da forma clássica e da forma elegante que eu vou apresentar para vocês. Tá? Então, volto a dizer, esse problema que você consegue resolver ele por uma tabelinha de valores, consegue, tá? Porque eu estou falando, que eu já sei o resultado do problema, estou falando que vai dar certo, porque realmente as dimensões, elas são números inteiros. Mas caso houvesse uma função diferente, ou uma quantidade diferente aqui de metro quadrado, que vai gerar uma função diferente, e assim os valores que você vai trabalhar com essa caixa não são inteiros, daí ficaria um pouco difícil realizar aí com uma tabela de testes, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer nesse exato momento? Ou podemos continuar? Acho que pode continuar por mim, professor. Acho que pode continuar, professor. Beleza, valeu. Então, vamos lá, ó, 3 etapas: ponto crítico, análise do ponto crítico e o teste do extremo, tá? Vamos dar nome a todas essas etapas. A etapa do ponto crítico vai ser ponto crítico, a etapa da análise do ponto crítico nós vamos chamar de discriminante, e a etapa do teste do extremo vai ser chamado de teste do extremo. Então, vamos para a primeira etapa aí, que é o ponto crítico. O que é um ponto crítico, né? O que é como classificar esses candidatos a máximos e mínimos? Olha só, aqui está derivada parcial da função em relação a x igual a zero e derivada parcial da função em relação a y igual a zero. Então, você vai pegar a função que você quer analisar máximos e mínimos, vai derivar parcialmente tanto em relação a x como também em relação a y, e vai igualar essas duas derivadas a zero, tendo assim um sistema de equações para resolver. Resolvendo esse sistema de equações, você chega no tal do ponto crítico. Tá? Aqui nós temos dois exemplos já resolvidos, dizendo assim, ó, 0, 0, ou seja, o ponto em que o x vale zero e o y vale zero também, é ponto crítico dessa função aqui, ó, a função 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Por quê? Porque se você derivar parcialmente essa função em relação a x
e derivar parcialmente essa função em relação a y igual a zero, você vai obter como solução desse sistema o ponto 0,0. Nós já vamos fazer isso na mão, tá? Aqui é apenas uma observação superficial ainda do exercício. Daqui a pouco a gente vai entrar a fundo nele. Tá? E outra coisa que o exercício está falando que é observação, 0,0 é ponto de mínimo local. Tá? Ah, beleza, ele é um ponto crítico? Ele é. Se ele é um ponto crítico, significa que ele pode ser extremo ou não. Então aqui o exercício está afirmando que ele é um extremo. E mais do que isso, ele é um extremo do tipo mínimo local. Nós vamos saber fazer toda essa classificação, todo esse caminho até chegar nesse resultado de determinar se o ponto é máximo ou mínimo local, tá bom? Então aqui é apenas um exemplo resolvido já, daqui a pouco a gente fala mais a respeito dele. Aqui uma frasezinha interessante antes do exemplo 2, né? Nem todo ponto crítico é máximo ou mínimo local. Tá? Então, eles são apenas os candidatos, mas eles não se tornarão extremos, ou não se tornarão máximo ou mínimo local. Porque como que funciona? Assim, o que é, de fato, o ponto crítico? Olha só, no domínio da função você tem uma infinidade de pontos. Você tem infinitos pontos para você escolher. Tá? E verificar se ele é máximo ou mínimo. Então, o que você faz? Você acaba escolhendo alguns pontos com certas propriedades. Esses pontos que possivelmente se tornarão pontos críticos ou serão classificados como pontos críticos que podem gerar um extremo. Tá? Mas esse ponto crítico, esse filtro que você fez dos infinitos pontos, chegando num ponto crítico, não te garante que esse ponto crítico, esse cara que você analisou, que ele vai ser um extremo. Isso não garante nada. Ele pode ser um ponto crítico, mas não ser um extremo. Tá? É o que acontece aqui no exemplo de número 2. O 0,0 também é ponto crítico da função y² menos x², mas ele não é nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo. Então, para esta função aqui, o 0,0 é chamado de ponto de Sela. Tá? E aqui vem uma dificuldade muito grande de eu ensinar essa parte aqui, que vem a questão do desenho. Tá? Desenhar essas figuras aí é realmente um desafio muito grande. Tá? Então, como nós estamos neste período diferente, tendo uma aula diferente também, eu vou fazer aqui esses gráficos dessas funções para explicar melhor o que está acontecendo com o software Octave. Tá? Ele é um software gratuito que é semelhante ao MATLAB, tá? Ou Matemática, ou Maple. São vários softwares aí de cálculos matemáticos, né? Softwares que envolvem várias coisas matemáticas que você pode utilizar. Enfim, saber utilizar ou não esse software é outros 500. Eu vou estar apenas apresentando aqui a concepção dele, tá? Não se apeguem aí querer aprender ele, ou não precisa aprender o software, tá bom? É apenas para facilitar aí no desenho dos gráficos. Então agora vou compartilhar aqui a tela do software. Beleza, então aqui, primeiro de tudo, vou definir um intervalo aqui para trabalhar, de menos 5 até 5. Tá? E eu vou fazer tanto x como y, que são os pontos, são os eixos ali do nosso domínio, eu vou fazer com que ele obedeça a esse intervalo, tá? Então, tanto x como y vai obedecer a esse intervalo. Big não, né? Big. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma matriz de vários valores de x e de vários valores de y. Simplesmente isso, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou definir o z como sendo a função. Então, a primeira função lá do exercício, que nós estamos trabalhando, do exemplo de número 1, é 1 mais x² mais y². Então, eu vou digitar aqui. 1 mais x². Esse pontinho, ele está ali
simplesmente para utilizar todos esses valores tabelados de x, e o y ao quadrado também tem que colocar o pontinho para usar todos os valores tabelados. Veja que ele acabou criando, então, uma tabela de vários valores de z, ou seja, todos os valores possíveis aí que você pode combinar x e y, que eu defini do domínio, para essa função dada. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou simplesmente colocar o gráfico na tela. Tá? Então, mexe, x, y e z. Então, olha só, apareceu o gráfico aqui. Então, aquela função está gerando esse tipo de gráfico aqui, ó. Dá para entender aí como que ele está se comportando? Sim ou não? O que vocês estão enxergando aí? Nossa, professor, não faço ideia. Também não, mas parece ser uma rede, né, professor? Isso, exatamente, é uma parece rede. peso ali em cima. Então, mas tá dando para entender que ele é tipo, para você simular aí para você, pegue uma folha de papel. Tá tipo uma rede, né? Isso, pegue uma folha aí de papel aí solta e tente elevar as 4 pontas simultaneamente. E vai gerar um negócio parecido com isso, tá? Ou um pano, mais fácil fazer com um pano, né, isso daqui. Então, veja, gente, pode girar a figura aqui, coisa que no desenho, tipo, no quadro, além de ser difícil de desenhar um negócio desse aqui, né, para dar essa questão de profundidade das linhas e tudo mais, além de ser difícil, você não pode girar, né? Se você quer mostrar um outro ângulo, você tem que acabar desenhando de novo, tá? Então, deu para entender aqui como que é essa figura. E olha só uma coisa importante. Lá do exemplo, ele falou que o 00, ele era mínimo local. Então, vamos olhar lá o ponto 00, tá? Ó, 0 para y, é esse valor aqui, tá? E o 0 para x, ele está aqui embaixo, aqui, ó. Tá? O eixo x está aqui do ladinho, ó. Então, 0 do x com 0 do y. Realmente, ele está dando a bundinha, digamos assim, desse gráfico. Deu para entender a construção e por que o 00 é mínimo local? Deu para entender. Fez sentido. Fez sentido, né? Beleza. Qualquer coisa que vocês falarem no chat lá, eu tô de olho aqui também, tá bom? Vamos fazer agora a outra função. A outra função é y ao quadrado menos x ao quadrado. Então, tá, eu vou definir aqui agora a função w, né, só para usar outro nome, y elevado ao quadrado menos o x elevado ao quadrado também. Então, ele calcula todos os possíveis valores do w e agora plotar esse gráfico do w aí. Olha só o que ele gerou. Parece aquela Pringles, né? Aquela batatinha que vem naquele tubo. Batatinha super deliciosa, que não é batata, né? Pra falar a verdade, né? É uma massa, mas beleza. E o porquê nome de cela? Alguém conseguiu ver, identificar aí o que essa figura representa, aparenta ser? Acho que parece a sela de um cavalo, né, professor? Exatamente, Olhando a assim. sela de um cavalo. Essa é que é a ideia do ponto de cela, a sela de um cavalo. Tá? Uma história muito interessante, assim, para ficar fixo na memória sobre sela de cavalo, ou melhor, sobre o ponto de sela, é o seguinte: imagine 2 viajantes que estão viajando em regiões montanhosas, tá? Então, 2 viajantes. Um viajante está viajando na direção do eixo X, tá? Então ele só anda como se fosse sobre o eixo X. E o outro viajante está andando como se fosse na direção do eixo Y, ou seja, de norte a sul, de sul a norte, né? E o outro de leste a oeste. Tudo bem? A direção, o caminho que eles estão fazendo é perpendicular um ao outro, então dá essa ideia do eixo X e do eixo Y. Tudo bem? Então imagine que o viajante do eixo Y é esse camarada aqui, ó, que ele começa nessa ponta aqui de cima, tá?
Ele começa nessa ponta aqui de cima, nesse topo aqui, ou seja, ele está lá no alto de uma montanha, e ele vem descendo essa montanha até chegar aqui no vale. Ele chegou aqui no vale, ele pode subir toda essa montanha aqui também, porque ele só anda nessa direção, só anda nesse sentido aqui, tá? Então, você tem aqui um caminhante que está descendo a montanha e chegando aqui no vale da montanha, beleza? Esse é o viajante do eixo Y. Agora imagine o viajante do eixo X, então vamos girar aqui, ó. O viajante do eixo X é esse outro viajante, que ele está andando aqui, ele está nessa parte de baixo aqui da montanha, ele está andando nessa montanha aqui e subindo, 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 até chegar no topo da montanha. E depois ele tende a descer a montanha, tá bom? Então ele está fazendo este caminho aqui, o caminho referente ao eixo X. De leste a oeste, de oeste a leste, tanto faz qualquer direção que ele está seguindo, ou o sentido, né, que ele está seguindo aqui. Então você tem esse caminhante do eixo Y, que está andando de assim, certo? Descendo a montanha, e nessa descida da montanha ele chega num determinado ponto ali, que é o ponto de vale, que para ele é o ponto de mínimo, né, o ponto de mínimo local para ele. Por quê? Porque a partir desse ponto ele só tende a subir a montanha de novo. E o caminhante aqui do eixo X, esse caminhante do eixo X que está andando aqui, nesse sentido, nessa direção aqui, ele está subindo, 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 subindo a montanha até chegar no topo mais alto para ele, tá, na perspectiva dele, ou seja, ele chega no máximo local desse caminho que ele fez e depois ele só tende a descer. Então, por isso que ele chegou no máximo local. Viram como um viajante chegou no mínimo local e outro viajante chegou no máximo local? Ao mesmo tempo, o ponto de encontro deles, digamos assim, se os dois chegassem ao mesmo tempo ali, naquele ponto em que o mouse está posicionado, esse ali é o ponto em que você tem eixo X e eixo, o máximo e o mínimo se encontrando. Então, esse ali é que é o ponto de Sela. Né? Esse ali que é o ponto de Sela. Deu para entender melhor aí o que seria esse ponto de Sela? Deu pra entender. Tipo, o ponto 00 ali, no caso, ele é um mínimo e um máximo também. É isso? Exatamente, ele é um mínimo e um máximo, dependendo da perspectiva, né? Então, como não dá para Entendi. definir se ele é ou mínimo ou máximo, porque você precisa ficar colocando uma orientação, então ele não é nada, ou seja, ele é uma célula. Beleza? Mas, por favor, aí, Beleza. não digam que ponto de célula é, ao mesmo tempo, ponto de máximo, ponto de mínimo, que só essa frase aí, ela está errada por completo. Tá? Ela pode ser considerado um ponto de máximo em um determinado sentido e pode ser considerado um ponto de mínimo em outro sentido, mas não que necessariamente o ponto de célula é máximo e mínimo ao mesmo tempo, tá bom? Só para ficar bem claro essa ideia. Beleza. Esse ponto de célula é único. Nessa função aqui temos funções tipo gravata, sabe aquelas gravatas assim, não a gravatinha de borboleta, sabe? Então, imagine várias gravatinhas de borboleta, uma do lado da outra, que fazem parte da mesma função. Então, ali você teria vários pontos de célula da mesma função, tá? Então, ele é único para essa função que nós estamos definindo aqui, tá? Mas existem outras funções que têm mais do que um ponto de célula, tá bom? Show de bola, galera. Então, aí, nós vencemos aí os dois primeiros exemplos, essa parte inicial que nós estamos fazendo. E daí vem aqui a parte do discriminante, né, antes da gente partir lá para o tablet e começar a escrever. Aqui no discriminante está falando o seguinte: o que é essa função discriminante que vai filtrar quais pontos críticos podem ser máximo ou mínimo, ou seja, quais pontos críticos são considerados extremos e quais pontos críticos não são considerados extremos. A função é calculada, essa é a função dessa funçãozinha que nós vamos definir como discriminante, tá? É a função da função. Deu para entender a dificuldade de explicação do professor aí, ou ficou muito confusa essa frase, pessoal? As palavras não foram sabiamente escolhidas, né, para essa explicação, mas a função que essa função faz é
discriminar qual ponto crítico é extremo ou não é extremo. Melhorou agora, né? Ok. Ninguém vai participar? Ninguém vai falar nada? Acho que deu para entender um pouco. A dúvida é tão grande que não consegue nem, né, falar que está com dúvida. Não, mas calma lá, isso aqui vai ser bem simples, tá, galera? Então, a função discriminante, olha só, ela vai ser calculada por esta... como que é o nome disso aqui mesmo? Alguém consegue me lembrar aí como que é o nome desse negócio aqui? Que eu estou circulando com o mouse? Matriz. Uma matriz. E quando a matriz está entre barras verticais, que tipo de conta é? Determinante. Muito bem, Gabriele. Ótimo. Então, nós temos aqui o determinante de uma matriz de ordem 2. Então, olha só como essa parte do cálculo envolve bastante a parte de geometria analítica e álgebra linear que nós estudamos lá no semestre passado. Além de resolver um sistema de equações, nós vamos ter que saber agora resolver um determinante de uma matriz de ordem 2. Para nossa sorte, determinante de matriz de ordem 2 é muito fácil de se calcular, né? Você pega a diagonal principal, todos os elementos e multiplica, pega a diagonal secundária, todos os elementos e multiplica, e faz diagonal principal menos diagonal secundária, tá? Em alguns livros, algumas bibliografias aí de cálculo, eles trazem essa função discriminante com essa fórmula já aplicada. Eu prefiro trazer a fórmula desse formato de determinante, não é para assustar, mas é para confortar o aluno de que a fórmula ela é de fácil entendimento, né? Ela é fácil de você lembrar como que você calcula o discriminante. Então, olha só, é uma matriz de ordem 2, ótimo, beleza, você tem aqui elementos na diagonal principal, você tem elementos na diagonal secundária, em que você vai acabar calculando o determinante dessa matriz, porque ela está entre barras verticais. Agora vamos falar sobre os elementos em si. Esses elementos da diagonal principal, o fxx e o fyy, eles são derivadas parciais de segunda ordem, né? Do tipo pura, porque veja só, você está derivando em relação a x e depois em relação a x de novo. Aqui, fyy, você está derivando a função em relação a y e depois você deriva em relação a y de novo, tá? E os elementos aqui da diagonal secundária, eles são derivados parciais de segunda ordem também, tá? Mas é do tipo mista, porque olha só, xy, yx, ou seja, essa primeira aqui você está derivando a função primeiro em relação a x, e depois você está derivando ela em relação a y. Então você fez duas derivadas, só que uma em relação a x, e o resultado você fez derivado em relação a y. Aqui no elemento aqui de baixo é a mesma coisa, a mesma ideia, só que inverteu a ordem dessas derivadas que você executou. Primeiro a derivada em relação a y e depois faz a derivada em relação a x. Lembrando que essas derivadas parciais de segunda ordem, elas são iguais para as funções que nós vamos trabalhar, que são essas funções polinomiais aqui, tá? Então, essas derivadas parciais de segunda ordem, elas são iguais. Então, basta você calcular um elemento, o outro você já tem automaticamente de graça, tá bom? E daí, depois de calcular essa função discriminante, o que você deve fazer? Você deve substituir o ponto. Qual ponto? Aquele ponto crítico que você calculou aqui em cima. Você substitui aquele ponto aqui, no lugar do x e do y, e calcula nessa função quanto que está dando de resultado. Esse resultado ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Em raras as vezes, vai acontecer do discriminante dar zero. Daí você não pode definir nada, tá? Com discriminante zero, você não pode afirmar nada. Mas isso, para as funções que nós vamos trabalhar, não vai acontecer em hipótese alguma, apenas para funções bem complicadas, tá? Essas funções aqui, isso não vai acontecer. Então, o discriminante, ele pode dar positivo ou ele pode dar negativo. Quando o discriminante dá negativo,
nós classificamos aquele ponto crítico de célula, ou seja, ele não é um extremo. E agora, quando o discriminante dá positivo, daí nós classificamos aquele ponto crítico em extremo. Só que é um extremo, só que nós não podemos ainda definir se esse extremo ele é o máximo ou o mínimo. Você não consegue definir isso aqui ainda. O discriminante serve apenas para pegar todos os pontos críticos e separar os que são extremos e os que não são extremos. Os que não são extremos você joga fora, porque são célula. Os que são extremos, você vai fazer uma terceira parte, uma terceira etapa, que é a etapa do teste do extremo, tá? Aqui nós temos a definiçãozinha aí de ponto de célula, tá? O que acontece com o tal do ponto de célula é quando você tem as derivadas parciais de primeira ordem, ambas igual a zero, e o discriminante da função resultando em um número negativo, então você classifica aquele ponto como sendo um ponto de célula. Que aqui do gráfico que a gente trabalhou, esse gráfico que a gente trabalhou, nós definimos ali como sendo ponto 0, 0 e 0 também, né? Porque, ó, é 0 para y, que está aqui, é 0 para x, que está aqui embaixo, e aqui esse pontinho dá justamente lá no 0 do z também, né? Tá? Então, o ponto 0, 0, 0 é o ponto de célula do gráfico. Muito bem. Máximos e mínimos locais. Então, lembra lá do discriminante que deu positivo, que você classificou o ponto crítico em extremo? Agora você vai definir se esse extremo é um extremo de máximo ou se ele é um extremo de mínimo. Então, aqui, máximo e mínimos locais. Veja, o teste dos extremos, sempre frisando aqui, né, locais, porque nós não vamos trabalhar com funções restritas com domínio restrito aqui para essas funções de duas variáveis, apenas funções com domínio livre. Então, esse teste de extremos locais aqui, ele acontece da seguinte forma. O texto aqui ele é um tanto quanto complicado, se você for tentar ler ele ao pé da letra, mas a parte importante está aqui, ó, porque tudo aqui no texto já está falando aquilo que você já determinou anteriormente. Tá? Então, se você chegou para fazer o teste do extremo, significa que você já sabe que você tem um ponto crítico, que é essa primeira fala que ele diz aqui, tá? O nabla f de AB, que no caso aqui seria o vetor gradiente resultando em nulo, ou seja, você achou ponto crítico com esse ponto AB, então isso aqui você já fez, e o discriminante nesse ponto AB está dando positivo, ou seja, você já passou pela etapa ali do discriminante, e o discriminante falou assim, ó, realmente esse cara aí é um extremo, agora vai para a etapa posterior para verificar se ele é máximo ou se ele é mínimo. Então, tudo isso que está escrito aqui antes, você não precisa efetivamente considerar, sendo que nós estamos sempre seguindo esses passos, tá? Então, primeiro de tudo, opa, aqui surgiu um erro, né? Tinha que ser um 2 aqui, 2izinho, mas beleza. Máximo local é quando você tem fxx no ponto específico, aquele ponto que você já definiu que é extremo, resultando em um número, ó, menor do que zero, um número negativo. Então, se o teste do extremo que você utiliza a derivada parcial de segunda ordem pura, a f de xx, mas você pode utilizar também a f de y, que vai dar o mesmo resultado, talvez não o mesmo resultado numérico, mas vai dar a mesma ordem de grandeza, se o número é positivo ou negativo. Então, utilizando uma derivada parcial de segunda ordem, do tipo pura, e essa derivada parcial com o ponto aplicado resultou em um número negativo, ó, menor do que zero, significa que é máximo local. E o caso contrário, caso, né, a derivada parcial ali de segunda ordem do tipo pura, aplicado o ponto crítico, né, o ponto extremo ali nela, resulte um número positivo, ou seja, um número maior do que zero, significa que aquele ponto você vai classificar como ponto de mínimo local. Então, para fechar toda a história, do começo ao fim agora, do começo ao fim, o que nós devemos fazer? Primeiro, filtrar os pontos críticos, né? Achar quais são os pontos que pode acontecer extremo ou não. Depois você vai pegar todos esses pontos críticos e vai passar por uma função chamada de discriminante. Essa função discriminante vai separar
extremo de não extremo. O não extremo é classificado como cela, se joga fora. O extremo, ele, opa, ó, o nome diz, né, extremo. Então, ou ele é máximo ou ele é mínimo. O que você vai fazer com esse extremo? Você vai para a terceira etapa. Na terceira etapa, você passa pelo teste do extremo. O teste do extremo é, pegue a derivada parcial de segunda ordem, substitua o ponto nela, derivada parcial de segunda ordem, diga-se de passagem aqui, a pura, tá? Tem que ser xx ou yy, somente a pura, a mista não vale. Então, pega essa derivada parcial de segunda ordem pura e substitua o ponto extremo que você já tem aí em mãos, substitua nela e verifique qual que vai ser o resultado. Se for negativo, é porque é máximo local. Se for positivo, é porque é mínimo local. Tá? E aqui nós temos dois exemplos que nós vamos resolver lá no tablet depois. E, lógico, a bateriazinha aqui de exercícios, tá? Dessa parte inicial, ficou claro a ideia que nós temos aí por trás de todo o desenvolvimento da aula de hoje? A ideia é assim, né? Vamos ver na hora de fazer os Sim. cálculos, né? É. A ideia já é meio caminho andado, né? Então, beleza. Então, agora nós vamos lá para o tablet. Como é que tá aí? Vocês estão enxergando a telinha do tablet em todo o campo destinado à tela? Ou vocês estão enxergando várias carinhas junto? Ah, então beleza. Se dá para enxergar ela na totalidade, tá ótimo. Muito bem. Então, voltando lá para a ideia central do nosso conteúdo, nós devemos, vamos fazer aqui um esquema, né? Primeiro de tudo, ó, você vai pegar lá a função, de duas variáveis, e você vai determinar os pontos críticos. Como que você determina os pontos críticos? Derivada parcial de primeira ordem em relação a x igual a zero, derivada parcial de primeira ordem em relação a y também igual a zero. Resolve esse sistema e você obtém aí os pontos ou o ponto crítico, né? Pode ser apenas um, pode ser vários, ou pode não ter nenhum também. Muito bem. Segunda etapa é filtrar esses pontos críticos no discriminante. Então, a etapa que nós vamos chamar de discriminante. Tá? Como que você vai determinar esse discriminante? É uma função que também depende de x e de y, tá? E você vai calcular ela simplesmente fazendo o determinante de uma matriz de ordem 2, em que na diagonal principal você tem a f de xx e na diagonal secundária você tem a f, na diagonal principal, desculpe, você tem a f de xx e a f de yy, ou seja, para não ficar falando xx, yy, derivada parcial de segunda ordem pura, tá? Fica mais fácil de falar assim. E aqui na diagonal secundária você tem as derivadas parciais de segunda ordem mistas, que nós sabemos que tem o mesmo valor, tá? Então na diagonal secundária sempre vai ser o mesmo valorzinho. Se você calculou um, você já tem o outro, ok? Muito que bem. Então, passou pelo discriminante. Opa, mas qual é o filtro? Como que você vai analisar esse discriminante? Se esse discriminante aí, se ele der positivo, então você está classificando o ponto como extremo. Tem que ir para o passo 3. Agora, se o discriminante está resultando em negativo, significa que é um ponto de cela. Então, ponto de cela, ele não passa para o teste do extremo. Por quê? Porque um ponto de cela não é extremo, não é nem máximo nem mínimo local.
Ótimo, excelente. Então, se aqui deu certo, você vai para a terceira etapa. E a terceira etapa é justamente denominada teste do extremo. Como que acontece o teste do extremo? É a derivada parcial de segunda ordem pura, tá? Aplicado naquele ponto que você tem ali de ponto crítico, tá? Eu vou continuar chamando aqui de xy, e essa derivada aí, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, se ela for positiva, significa que é um ponto de mínimo. E se ela for negativa, significa que é um ponto de máximo. E aí nós temos o nosso resumo da aula, né? Pega a função, calcula o ponto crítico, filtra os pontos críticos com a função discriminante. Se der discriminante positivo, significa que é um extremo, então faça teste do extremo definindo. Se o teste der positivo, significa que é mínimo. Se o teste der negativo, significa que é máximo. Muito bem. Então, agora com este resumo resolvido, vamos aí para o exemplo de número 1, que lembra lá que o exemplo de número 1, ele tinha dito que o 0,0 ele era ponto crítico da função 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, lá no exemplo 1, está falando assim, que o 0,0 é ponto crítico dessa função aqui. 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Muito bem, só que nós não sabemos, né, se é, se não é. O exercício está falando que é, mas, assim, vamos provar que realmente é. Então, para verificar se é um ponto crítico, se o 0,0 realmente é um ponto crítico, o que você deve fazer? Calcular o ponto crítico, ou os pontos críticos. Então, o ponto crítico aqui da função é sempre determinado pelas derivadas parciais iguais a zero. Derivadas parciais essas de primeira ordem. Então, sempre você vai resolver esse sistema. Então, derivada parcial em relação a x. Derivada parcial em relação a x dessa função é simplesmente 2x. Então, você vai ter aqui 2x igual a zero. Derivada parcial em relação a x deu 2x. A derivada parcial em relação a y da função dada é simplesmente 2y. Então, você tem aqui a derivada parcial da função em relação a y. Logo, você tem esse sistema super difícil para resolver, né? Um sistema de duas equações com duas incógnitas, só que cada equação está em cada incógnita está em uma equação apenas. Então, a solução ali é x igual a zero e y igual a zero. Ou seja, o ponto 0,0 é ponto crítico da função. Então, é ponto crítico de f. Exemplo de número 2. No exemplo 2, ele falava que o 0,0 também era ponto crítico da função y ao quadrado menos x ao quadrado. Então, veja lá, a função agora é y ao quadrado menos x ao quadrado. Beleza, ponto crítico é resolver esse sistema. Derivada parcial da função em relação a x igual a zero, ou derivadas parciais primeiras iguais a zero. Então, derivando a função parcialmente em relação a x, nós vamos ter menos 2x. Derivando a função parcialmente em relação a y, teremos apenas o 2y. Tudo bem aí, né, quanto a essas derivadas parciais, né, galera? Já estão dominando esse conteúdo, certo? Ótimo. Então, aqui resolvendo esse sistema que também ficou super difícil, né, de resolver. Então, nós temos ali x igual a zero e y igual a zero. Ou seja, deu ponto 0,0.
é ponto crítico de f, tá? Mas o interessante do ponto crítico é a próxima etapa, né? É você pegar esse ponto crítico e passar pelo crivo ali do discriminante. E esse discriminante que vai te indicar quais pontos críticos você deve enxergar como extremo e quais pontos críticos você deve simplesmente descartar por se tratar de cela. Então, isso nós não fizemos aqui ainda no exercício, tá? Em nenhum dos dois exemplos. E lá no material está dito que aqui do exemplo de número 1, esse 00 é ponto crítico de f e é mínimo, tá? Então vamos verificar se realmente dá mínimo. E no exemplo 2 diz que é ponto crítico, mas ele não é extremo, ou seja, ele é simplesmente uma cela. Então vamos começar aqui com o exemplo 2, tá? Então, para você verificar a próxima etapa, qual que é a próxima etapa? A etapa do discriminante, né? Discriminante da função. Discriminante é montado sempre como as derivadas parciais de segunda ordem pura na diagonal principal e as derivadas parciais de segunda ordem mistas na diagonal secundária. E então você calcula o determinante dessa matriz de ordem 2 que você montou. Então, no nosso caso aqui, a derivada parcial de segunda ordem, nenhuma dessas aí a gente calculou, né, ainda. Então, vamos observar aqui. Essa é a derivada parcial, essa aqui, derivada parcial da função em relação a x de primeira ordem. Se você derivar isso de novo em relação a x, você vai obter a derivada parcial em relação a x de segunda ordem, a f de xx. Então, dá menos 2, né, que a derivada de menos 2x em relação a x é menos 2. Agora, veja só, o próximo termo ali da mesma linha dessa matriz é o fxy, ou seja, derive essa função que está em destaque ali, o menos 2x, derive ela em relação a y. Opa, isso ali não tem y, então é uma constante. Derivada de constante é 0. Ok? Aqui, como na diagonal secundária já descobrimos esse 0 ali, você pode repetir o 0 aqui, porque sempre vai ser o mesmo número, sempre vai ser o mesmo elemento. E aqui, o próximo elemento da diagonal principal é a derivada parcial de 2y, só que em relação a y, porque é derivada pura, né? Se você já derivou em relação a y, tem que derivar em relação a y de novo. Então, derivando aqui em relação a y, ó, vai dar 2. Opa, então, esse determinante, na hora que você calcula produto da diagonal principal dá menos 4, menos produto da diagonal secundária, esse produto dá 0, o resultado aqui fica simplesmente menos 4, tá? É uma função constante para o discriminante. Veja que ali está dito que o discriminante é uma função de xy, né? Ele depende de x, depende de y, mas lá na sua regra está simplesmente menos 4, ou seja, uma função constante, pois não aparecem as incógnitas, as variáveis. Então, esse discriminante ele vai valer menos 4 para quaisquer pontos xy, inclusive para o ponto 00, que é o ponto crítico. Tá vendo que você pega, então, esse ponto crítico e joga ele na função discriminante? Então, jogando esse ponto crítico na função discriminante, como não tem nem x e nem y para substituir ali, o resultado vai ser simplesmente menos 4. E menos 4, todo mundo sabe que é um número negativo. Se o discriminante resulta em um número negativo, significa que o ponto é cela. E que o exercício, então, estava certo. Tá bom? Vamos fazer a mesma ideia, só que agora aqui no exemplo de número 1. Então, primeiro vamos escrever aqui qual é a função discriminante. Função discriminante, então, derivada parcial, xx, xy, yx, yy, derivadas parciais de segunda ordem, né? Agora, calculando e já colocando o resultado dessas derivadas parciais de segunda ordem ali nessa matriz. Então, veja, estamos derivando o 2x. 2x é a derivada parcial de primeira ordem da função em relação a x. Então, se eu derivar de novo em relação a x, eu tenho um f de xx. Ou seja, o resultado aqui vai ser 2. Se eu derivar agora esse 2x em relação a y, eu vou ter o resultado 0. Diagonal principal, ou melhor, diagonal secundária, basta repetir
o valor. Se você encontrou um, o outro automaticamente de graça você já tem. E a derivada parcial de 2y, agora em relação a y, é simplesmente 2. Ou seja, na hora que você calcula aqui produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária, você vai chegar no resultado 4. Ou seja, o discriminante no ponto crítico 0, 0 também é igual a 4, pois ali em cima deu 4 para quaisquer xy, inclusive para o xy 0, 0. Então, se você tem um discriminante igual a 4, 4 é positivo. Se é positivo, significa que o discriminante está falando que esse 0, 0 é extremo. Mas não era isso que o exercício dizia, né? O exercício falava lá no material que esse 0, 0 é ponto de mínimo. Tá, mas nós estamos quase lá, né? Se ele é extremo, ele pode ser ou máximo ou mínimo. Agora, ele vai ser ou máximo ou mínimo. Um dos dois. Vamos ver qual que ele é. Para você verificar se é máximo ou se é mínimo, você tem que fazer o teste do extremo. E o teste do extremo fala o seguinte, para você: pegue uma derivada parcial de segunda ordem pura e substitua o ponto crítico. Então, você vai substituir o ponto 0, 0, que é o ponto crítico que nós estamos trabalhando. Substituindo esse ponto crítico nessa derivada parcial de segunda ordem pura, nós vamos obter um resultado. No caso, a derivada parcial de segunda ordem pura f de xx está valendo 2. Não tem nem x nem y para substituir ali. Então, com x valendo 0 e y valendo 0, essa derivada parcial de segunda ordem também vai valer 2. Ou seja, 2 é um número positivo. Então, se o teste do extremo deu positivo, significa que realmente esse ponto é um ponto de mínimo local. Então, você conclui que 0, 0 é mínimo local de F. Tá bom? Dúvidas, perguntas referente a esses dois primeiros exemplos aí? Professor, Diga. só no passo 3 ali, no teste do extremo, você falou que não tinha nada para substituir o y, isso? Porque daria 0? Eu não entendi de onde surgiu o 2. O 2 é porque a derivada parcial de segunda ordem, f de xx, ela está valendo 2. Olha só. Derivada parcial f de xx vale 2. Então, realmente, não tem nem x nem y para substituir, né? Então, sempre vai ser 2. Aqui, ó, talvez para facilitar, poderia colocar aqui um passo anterior, né? Imagine que aqui nós temos um passo anterior a esse ali. Escrito assim, ó, f de xx em quaisquer pontos xy é igual a 2. E daí agora nós estamos pegando esse resultado e, a partir daqui, substituindo o ponto 0, 0, que é o extremo que nós estamos analisando. Ah, entendi. Obrigado. De nada. Então é isso aí, né, pessoal? Ficou claro? Podemos prosseguir? Pode seguir, professor. Bruno, Então por que vamos lá. usar o fxx e não o fyy? Pode usar também. Tanto faz, qualquer uma das derivadas parciais de segunda ordem pura, você pode usar qualquer uma. Ou xx ou yy, tanto faz. As duas vai convergir para a mesma análise de resposta. Tá? E nesse caso, realmente, as duas têm o mesmo resultado, né? Inclusive, as duas têm o mesmo resultado 2. Então, é coincidência, nesse caso, para esse exercício, né? Os valores podem ser diferentes, mas nesse caso, os valores deveriam realmente ser diferentes, poderiam ser diferentes, mas ambos positivos, né? Porque os dois testes, ou xx ou yy, tem que dar que é o mínimo local. Tá? Os dois teriam que dar que é mínimo local, a mesma resposta. Tá bom? Beleza. Então vamos agora para o exemplo de número 3.
Agora a função dada é essa daqui, x ao quadrado menos 4xy mais y ao cubo mais 4y. Aí nós vamos verificar se ela tem pontos críticos e classificar esses pontos críticos em máximo, mínimo e cela, tá bom? Então, eu segui os 3 passos do conteúdo de hoje. Então, vejam que nesses exemplos anteriores aqui, até ficou um tanto quanto confuso na hora que a gente começou aqui o discriminante, porque nós fizemos o cálculo dessas derivadas parciais de segunda ordem e colocamos o resultado direto ali, tá? Talvez aqui alguém sinta dificuldade em achar quais são esses valores, o porquê que eu usei esses valores. Então, uma coisa que você vai precisar é de derivadas parciais de primeira ordem para o ponto crítico e derivadas parciais de segunda ordem para o discriminante. Você vai precisar disso. Tá? Então, que tal calcular todas as derivadas parciais, tanto de primeira ordem como também de segunda ordem, tudo no começo do exercício, e depois fica mais fácil, pois é só você ir buscando essas informações ali, nesse cálculo inicial. Então, vamos fazer isso aqui no exercício 3, deixar ele um pouquinho mais organizado. Tá? Então, vamos primeiramente calcular as derivadas parciais. Então, derivada parcial de primeira ordem em relação a x, eu vou começar pela fx, tá? Então, derivando ali x ao quadrado, a derivada vai dar 2x, que estamos derivando em relação a x. A derivada em relação a x de menos 4xy é menos 4y. E a derivada do y ao cubo em relação a x é 0. E a derivada do 4y em relação a x é 0. Bom? Agora, se eu pegar essa função e derivar ela de novo, esse resultado que acabamos de obter e derivar ele de novo em relação a x, ou seja, derivada parcial de segunda ordem pura em relação a x. Então, a derivada de 2x em relação a x é 2, e a derivada de menos 4y em relação a x é 0. Acabou. Vamos pegar agora lá, derivada parcial de primeira ordem em relação a y, tá? Então, derivada parcial de primeira ordem em relação a y, e pegando da função original, então, x ao quadrado, derivada de x ao quadrado em relação a y é 0, derivada de menos 4xy em relação a y é menos 4x, derivada de y ao cubo em relação a y é 3y ao quadrado, e a derivada de 4y em relação a y é 4. Muito bem, aí está a derivada parcial de primeira ordem em relação a y. Vamos derivar novamente em relação a y, ou seja, derivada parcial de segunda ordem pura em relação a y. Então, derivada de menos 4x em relação a y é 0, derivada de 3y ao quadrado em relação a y é 6y, e a derivada de 4 em relação a y é 0. Ótimo, excelente. Está faltando aqui duas derivadas parciais de segunda ordem, né? Só que essas duas, elas têm o mesmo resultado. Então, tanto faz eu calcular f de xy primeiro, ou calcular f de yx. Tanto faz. As duas terão o mesmo resultado. E veja que, de fato, são o mesmo resultado. Ó, derivada parcial f de xy. Estou derivando a função fx agora em relação a y. Então, eu pego essa função que está destacado ali e derivo ela em relação a y. Tá? Derivando em relação a y, derivada de 2x em relação a y é 0, e a derivada de menos 4y em relação a y é menos 4, tá? Agora eu vou calcular outro, só para provar que realmente é o mesmo valor, mas não precisaria nem calcular, tá? Porque já sabemos que eles serão o mesmo valor. As derivadas parciais de segunda ordem mistas terão o mesmo resultado. Então, fyx, então eu vou pegar essa fy aqui, essa derivada parcial de primeira ordem em relação a y, e vou derivar ela agora em relação a x. Então, menos 4x, a derivada de menos 4x em relação a x é menos 4, e os outros termos, 3y ao quadrado mais 4, são constantes, né? Derivada de constante é 0. Então, ficou apenas menos 4, e realmente deu o mesmo resultado. Tá bom? Então, aqui nós temos todas as derivadas parciais de primeira e de segunda ordem calculadas. Tá? Agora, para seguir as próximas etapas do exercício, é só sempre voltar aqui para
para esses valores, consultar esses valores e utilizar lá na frente. Então vamos para, efetivamente, a primeira etapa do exercício, a etapa do ponto crítico. Ponto crítico, sabemos que é um sistema formado pelas derivadas parciais de primeira ordem iguais a zero. Então, são as duas que estão destacadas ali em cima, né? 2x menos 4y, que é a primeira equação. Isso igual a zero. Realmente agora deu uma equação com as duas incógnitas, né? Ficou um exercício mais legal aí para resolver. E aqui a próxima é menos 4x mais 3y ao quadrado mais 4 igual a zero. Nossa, acabei de ler e acabei de esquecer. Menos 4x mais 3y ao quadrado. 3y ao quadrado menos ou mais? Mais. Mais 4. Mais 4 igual a zero. Beleza, valeu. Então temos aí um sistema de equações para resolver e determinar o nosso ponto crítico. Então, para resolver esse sistema, veja que na equação de baixo, a segunda equação, nós temos um y ao quadrado. Tá? Então, ele entra aqui uma complicaçãozinha a mais na resolução desse exercício por conta de ter uma equação não linear. Tá? Você tem um sistema não linear para resolver aqui agora. Mas não tem problema, nós vamos resolver mesmo assim. Então, pega lá a primeira equação e, por exemplo, já que o y está complicado lá na equação de baixo, isole o x aqui. Então, você vem aqui e isola o x. Então, passando o 4y negativo para o outro lado, e depois passa o 2 dividindo, você vai obter aqui o resultado de que o x vale 2y. Ok? Se o x vale 2y, você pode substituir esse valor do x na outra equação. Então, você pega lá a outra equação, que é o menos 4x mais 3y ao quadrado mais 4 igual a zero, e substitua agora no valor dessa equação, no valor do x, você coloca o valor encontrado do x, que é o 2y. Então, menos 4 vezes o 2y, que nós encontramos ali, mais 3y ao quadrado, mais 4 igual a zero. Ou seja, nós temos aqui uma equação do segundo grau, 3y ao quadrado, menos 8y, mais 4 igual a zero. Que você pode resolver por suma e produto, por Bhaskara, fatoração, enfim, a técnica que você achar mais rápida e eficiente para você. Tá? Vou resolver aqui por Bhaskara, então, y vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, 4 vezes 4 dá 16, vezes 3 dá 48, dividido por 2a. No caso, 2 vezes 3 dá 6. Então, estou fazendo aqui meio rapidinho, porque é uma resolução da equação do segundo grau, tá? Então, isso aqui é tranquilo. E quem tenha dúvidas, resolver depois ou vai resolvendo junto já. Então, ali dentro da raiz 64 menos 48 é 16. Raiz quadrada de 16 é 6. Portanto, as duas soluções que nós temos aí é 8 mais ou menos 6 dividido por 6. Ou seja, uma solução aqui vai ser 8 mais 6 é 14, né? 14 dividido por... Não, 14? Nossa. 4 não? É, isso mesmo. Uma é 14 por 6, a outra É, não, 2 não. por 6. Volta aqui, ó. 16 lá, né? Raiz quadrada de 16 é 4, né? Tava com o número 6 ali do final e coloquei o 6. Por isso que eu já tava olhando que tava alguma coisa de errado, mas não sabia o que era. Muito bem, Eduardo. Obrigado pela correção aí. Então, raiz quadrada de 16 é 4, né? Professor tapado, né? Então, 8 mais 4, 12, né? 12 dividido por 6, no caso ali, vai dar 2. Tá? E a outra solução, 8 menos 4 dá 4, dividido por 6, não dá uma divisão exata, né? Mas dá 2 terços.
Ótimo. Então, chegamos aí nos dois valores de y. Veja, dois valores de y, tá? Então, lembra lá que o x que você tinha, que é o x igual a 2y, ele dependia, né? O x dependia do y, só que o y pode ter dois valores. Então, quantos valores de x você terá? 2 também, né, professor? 2 também, muito bem. Então, aqui, automaticamente, a partir desse y, você já pode definir que o x é 2 vezes 2, que no caso dá 4, e esse outro x aqui vai ser 2 vezes o 2 terços, que no caso dá 4 terços. Então, automaticamente, com os dois valores do y, você já calcula aí dois valores do x, ok? Então, veja, você tem um par ordenado xy, que é o par 4, 2, e outro par ordenado xy, que é o par 4 terços, 2 terços. Ou seja, você tem aí dois pontos críticos, tá bom? Então, vamos concluir aqui essa primeira etapa. São dois pontos críticos. Chamar de P1, que vai ser o 4, 2, e o ponto 2, chamado de P2, que vai ser o 4 terços, 2 terços. Ótimo, excelente. Então, nós ficamos com dois pontos críticos, dois pontos que nós precisamos analisar. Verificar se vai gerar extremo, se vai gerar célula, enfim, nós vamos analisar eles. Tá? Então, isso remete à segunda etapa. A segunda etapa, o que é? É o discriminante. Então, discriminante é uma função aí de xy calculado pelo determinante de uma matriz de ordem 2, tá? Derivadas parciais de segunda ordem, puras na diagonal principal, vamos ver quais são as puras. As puras ali de segunda ordem são essas duas aqui, 2 e 6y. Então, vamos voltar lá, colocar 2 e 6y na diagonal principal. E na diagonal secundária, aquele valor que era repetido lá, que é a derivada parcial de segunda ordem mista, que é esse valor menos 4 aqui, ó. Então, voltando lá, valorzinho menos 4 na diagonal secundária. Muito bem. Produto da diagonal principal, 2 vezes 6y dá 12y. Produto da diagonal secundária, menos 4 vezes menos 4, dá 16 positivo, então vai ficar aqui menos 16. Portanto, essa funçãozinha 12y menos 16 é a nossa função discriminante. Nós precisamos analisar nessa função dois pontos, o ponto P1 e o ponto P2. Tá? Então, vamos analisar primeiro o ponto P1. Tá? Ponto P1, vou colocar assim. Então, discriminante com o ponto P1 é 4, 2. Ou seja, onde aparece x, nós vamos substituir por 4, onde aparece y, nós vamos substituir por 2. Então, fica aqui 12 vezes 2 menos 16. 12 vezes 2, 24. 24 menos 16, 8. Opa, ficou positivo. Número positivo para discriminante significa que é extremo. Tá? Só isso, não é nem máximo nem mínimo ainda. Não sabemos definir, mas é extremo, tá bom? Ele vai passar para a segunda etapa. Mas antes de ir com esse ponto para a segunda etapa, vamos verificar o ponto P2. O ponto P2, aqui no discriminante, 4 terços com 2 terços. Na hora que você substitui o x por 4 terços e o y por 2 terços, você tem 12 vezes 2 terços menos 16. Ali 12 vezes 2, 24, dividido por 3, 8. 8 menos 16 dá menos 8. Menos 8 é o resultado desse discriminante com esse ponto. Menos 8 é negativo. Puxa vida. Se aqui com o discriminante esse ponto deu negativo, significa que ele é célula. Acabou aqui a jornada do ponto P2.
Agora nós temos apenas a jornada do ponto P1 para continuar. Então vamos para a terceira e última etapa, que é o teste do extremo. Que vai ser calculado apenas com um ponto P1. Né? Então, só para retomar lá, derivada parcial de segunda ordem pura, f de xx, é exatamente 2, independente de qual é o x e de qual é o y, ela sempre vai valer 2. Tá? Então, com o ponto que nós queremos analisar, que é o ponto P1, substituindo ele nesta derivada parcial aí, ou seja, 4, 2 aqui. Na hora que você observa que não tem nem x nem y para substituir, o resultado vai ser aquele mesmo, a constante 2. Então, 2 é positivo, né? Opa, se o teste do extremo deu positivo, significa o quê? Que P1 é mínimo local. Acabou. Ah, professor, mas eu poderia ter utilizado a f de y para testar? Poderia, não tem problema nenhum. Olha lá, a f de y do exercício que nós calculamos e temos o resultado aqui do ladinho é 6y. Tá? Essa derivada parcial de segunda ordem pura em relação a y é 6y. Na hora que você substitui o ponto P1 nesta derivada parcial, você vai obter aqui 6 vezes 2, que no caso é 12. 12 é um número positivo, ou seja, P1 é mínimo local. Realmente deu o mesmo resultado de análise. Tá bom? Então, ou faz com um, ou faz com outro ali, o teste do extremo, tanto faz, que vai dar o mesmo resultado final. Tá? E aí, pessoal, com esse exercício um pouquinho mais completo, ficou tranquilo o conteúdo? Ó, nós seguimos todas as etapas do exercício, né? Nem cabe na tela aqui, ó. Começa lá derivando a função, tanto em primeira ordem como em segunda ordem, parcialmente em relação a todas as variáveis, e depois calcula os pontos críticos, depois verifica a função determinante e joga os pontos críticos nessa função determinante, discriminante, e as que passam pela função discriminante, ou seja, as que dão resultado positivo ali na discriminante, que são extremos, você faz o teste do extremo para verificar qual extremo é, se é máximo ou se é mínimo. E nós fizemos isso em todo o exercício. Exemplo 4. Copiar lá o exemplo. Então, como nós já sabemos, né, para passar por todas as etapas, derivadas parciais de primeira e de segunda ordem, vamos calcular todas já. Então, derivada parcial de primeira ordem fx vai dar 4x cubo menos 4y. A de segunda ordem, xx, vai dar 12x ao quadrado. A de segunda ordem mista vai dar menos 4. Derivada parcial em relação a y de primeira ordem, ali vai dar 4y menos 4x. A y pura vai dar 4y ao cubo. Aqui vai dar 12y ao quadrado. E se derivar ela, a derivada parcial de primeira ordem em relação a y em relação a x, depois, você vai obter o menos 4, que é esse mesmo resultado aqui. Ótimo. Então, são 6 derivadas parciais ali calculadas, só que, na verdade, você só precisa calcular 5, né? Você calcula 5 porque essas mistas ali, elas têm o mesmo
o mesmo valor. Tá sem som aí, galera? Aqui tá com som, professor. Tá com som? Tá dando pra ouvir. Veja lá, Cleverson. Não adianta falar se ele tá com som, né? Então, as derivadas parciais calculadas, vamos para a primeira etapa, que é a etapa dos pontos críticos. Então, derivado parcial de primeira ordem em relação a x é 4x cubo menos 4y. Isso tem que ser igual a zero. E a outra é semelhante a isso daqui, só que trocando as letrinhas, né? Mesma ideia, só que trocando as letrinhas. Ótimo. Isso. Então, veja só que esse sistema aí, ele tem uma coisa em comum, que é essa porção de números 4 aí, né? Você pode simplesmente dividir tudo por 4, né, para já simplificar um pouco a escrita desse sistema. Então, vamos dividir as duas equações por 4. E nós vamos ficar com o sistema x ao cubo menos y igual a zero e y ao cubo menos x igual a zero. Se você pegar essa equação de baixo aqui, ou a equação de cima, tanto faz, e isolar aquela letrinha que tem expoente 1, ou seja, aqui eu vou isolar o x, você vai obter que o x é igual a y ao cubo. Tá? Então, o valor do x tem que ser igual ao valor do y elevado ao cubo. Isso significa que lá na equação de cima, se você substituir o valor do x por esse y ao cubo, você vai ficar com y ao cubo elevado ao cubo menos y igual a zero. Ou seja, você tem aqui y elevado a 9 menos y igual a zero. Uma equação do 9º grau aí para resolver. Tá? Então, são 9 possíveis soluções diferentes. Resolveu, Cleverson? Tá com som agora? Agora sim, professor. Tudo certinho. Ah, beleza, então. Valeu, obrigado. Então, para resolver essa equação aí, uma coisa bacana de se fazer, primeiramente, é isolar, fatorar a expressão, tá? Então, como você tem y nos dois termos, coloque y como um fator comum. Do primeiro termo sobra 8y, y elevado a 8, e do segundo termo, como só é 1y, vai sobrar menos 1. Então, você tem aqui agora, dessa forma fatorada, que o y pode ser igual a zero, ou que o y elevado a 8 menos 1 pode ser igual a zero. E deve resolver essas duas equações. No caso do y igual a zero, já está resolvida. Lembrando que o x, olha só, o x ele tem que ser igual a y ao cubo. Então, se o y está valendo zero, quanto que vai valer o x aqui nesse caso? Zero também. Tá? Muito bem. Passando lá para outra solução. Y à oitava menos 1 igual a zero. Bom, se a gente jogar esse menos 1 para o outro lado, fica y à oitava igual a 1. Y à oitava, expoente 8, você passa para o outro lado na forma de mais ou menos raiz oitava. Então, você vai ter aqui que o y é igual a mais ou menos raiz oitava de 1. Raiz oitava de 1 é 1, né? Qual o número que multiplicado por ele mesmo 8 vezes vai dar 1? Somente 1. Então, o y vai ser igual a mais ou menos 1. Tá? Veja que aqui eu vou, de propósito, escrever as duas soluções separadas. O y igual a 1 e o y igual a menos 1. Tá? As duas soluções separadas. Por quê? Porque o x lá depende do y, né? Então, aqui no caso, quando o y é igual a 1, o x vai ser igual a 1 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1. E quando y é igual a menos 1, o x vai ser igual a menos 1 elevado ao cubo. Ó, menos 1 elevado ao cubo é igual a menos 1. Então, x é igual a menos 1. E temos aí 3 pontos críticos. Ok?
Ok, professor. Ótimo, beleza. Então, são 3 pontos críticos. Vamos escrever aqui. Ponto P1, chamar aqui de 0, 0. O ponto P2, que vai ser o ponto 1, 1. E o ponto P3, que vai ser o menos 1, menos 1. Então, esses são os 3 pontos críticos. Segunda etapa, discriminante. Então, o discriminante é calculado por um determinante de uma matriz de segunda ordem, pegando as derivadas parciais de segunda ordem, né, da função. Então, as puras x, y, y na diagonal principal. Então, essas destacadas em amarelo aqui vai na diagonal principal, e essa mista aqui vai na diagonal secundária. Muito bem, então vamos lá. 12x ao quadrado e 12y ao quadrado, que são as puras na diagonal principal, e o menos 4, que é a mista na diagonal secundária. Então, aqui resolvendo a multiplicação da diagonal principal e da diagonal secundária, 12x ao quadrado multiplicado por 12y ao quadrado, 144x quadrado y ao quadrado, menos o produto da diagonal secundária. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Só que tem um sinalzinho de menos ali por conta da operação. Diga, Paulo. Por que menos 4? Menos 4 é porque na diagonal secundária é essa aqui, ó. Derivada parcial de segunda Mas eu acho que ordem. é zero. Não seria zero, professor? Não, veja só. Para você derivar, olha só. Para você calcular essa daqui, que eu estou destacando em amarelo agora. Derivada parcial de segunda ordem, xy. Tá certo. Tá, você pega Eu a f confundi. de x, que é essa daqui, e deriva em relação a y, beleza? Já, Beleza. beleza, então. Então, continuando lá, essa é a função discriminante, né? Finalmente, uma função discriminante que tem x e y simultaneamente. Então, vamos analisar essa função Então, discriminante. pelo menos fica mais 16? Então, o produto dá mais 16, né? Mas o determinante é diagonal principal menos diagonal secundária, né? Ok, beleza. Então, pegando lá o ponto P1 e substituindo aqui, então é discriminante em 0, 0, né? Que o ponto P1 eu chamei de 0, 0. Então, isso aqui vai dar menos 16. Certo? Substituindo o x por 0 e o y por 0 também vai dar menos 16. Ou seja, isso é negativo. Se é negativo, significa que é, sei lá. Outro ponto, ponto P2. Então, discriminante calculado no 1, 1. 144 vezes 1 ao quadrado vezes 1 ao quadrado, menos 16. Vai ficar ali 144 menos 16, que é 128. Substituímos e fizemos as contas rapidinho. Tá? 128. 128 é positivo. Então, significa que esse ponto é extremo. Como a função discriminante, você tem o x e o y elevado ao quadrado, esse ponto menos 1, analisado nela, também vai dar 128, né? Que menos 1 elevado ao quadrado vai ficar um positivo, menos 1 elevado ao quadrado vai ficar um positivo. Então, 144 menos 16, 128 de novo. Ou seja, é a mesma análise do anterior. Maior do que zero, então é extremo. Então, nessa função aqui, nós obtivemos 3 pontos críticos. Dentre esses, um é cela, então jogamos fora e ficamos agora com 2 extremos. Esses 2 extremos precisam passar pelo teste do extremo. Então, vamos passar eles pelo teste do extremo.
Tanto faz se você vai utilizar a XX ou a YY, não sei se vocês perceberam, mas eu, por padrão, estou sempre utilizando a XX, porque é costume, tá bom? Simplesmente por isso. Então, a f de x, só copiando lá do exercício, é 12x ao quadrado. Tá? Ok, eu tenho que analisar com o ponto P2 e o P3, né? P2 e o P3. Eu vou analisar com esses dois pontos aqui. Então, com o ponto P2, então, f de x, 1, que vai dar 12 vezes 1 ao quadrado, que é 12. E aqui é com ponto menos 1, que também vai ficar 12 vezes menos 1 que está elevado ao quadrado, vai ficar 12. Então, os dois resultados deu 12, 12. 12 é positivo. Então, significa que nós temos aí 2 pontos de mínimo. Então, dos 3 pontos críticos, um foi jogado fora, que foi célula, e os outros dois, os dois são pontos de mínimo. Sabe como que você pode associar esse resultado aqui? Sabe, para uma descontração aí, sabe aquele potinho de Danone? Aquele de mousse lá, de chocolate, sabe? Sim. Sei. Então, esses extremos ali que deu o mínimo local é o fundo dos dois potinhos, né? Que vem dois potinhos grudados, né? E o cella é ali, é a união desses dois potinhos, que você pega e quebra a cella e divide o potinho com o amiguinho para comer, né? Entendi. Entendeu? Faz sentido. Faz sentido, né? Não, nada a ver isso que eu falei agora, mas foi só para descontrair mesmo. Bruno, sobe um pouco a tela do tablet, por favor. Só nessa parte de cima aí. Aí. Beleza. Menos, né, Heitor? Excelente analogia. Não foi tão boa assim, não, né? Meio forçada essa analogia aí. Dá pra entender um pouco. Deu para entender, né? Visualizar. Isso é bom, né? Visualizar. Foi, valeu. Obrigado. Bom, agora resta apenas uma coisa para a gente finalizar a aula. Lembra lá do início do exercício que falava de uma caixa? Lembram da problemática da caixa? Sim. Inclusive, Sim, da caixa de 12 metros quadrados. Uhum. Então, inclusive, o fórum, né, é a respeito disso. Então, relembrando lá da problemática da caixa, né, eu vou até escrever aqui fórum, porque realmente é a atividade do fórum. Tá? Talvez a gente se estenda um pouquinho aí no tempo, mas não tem problema. Depois a gente faz intervalinho, e o próximo horário, depois que a gente finalizar aqui, depois do intervalo, o próximo horário eu vou ficar fazendo a correção dos exercícios da semana passada, da aula 16, tá bom? E aí quem quiser ficar online aí tirando as dúvidas ao vivo, pode ficar, e quem não quiser, vai lá fazer atividade do fórum para fechar de vez isso daí, né? Então, nós temos uma caixa, um formato retangular, ótimo. Então, um prisma de base retangular. Então, é uma caixa sem tampa, né? Então, por isso que a gente está enxergando aqui esse fundo dela aqui, ó. A gente está enxergando aquela aresta da caixa lá no fundo, porque essa caixa está sem tampa, tá? Nós queremos maximizar o volume dela, tá? As dimensões aí que maximizem o volume dessa caixa. Então, vou denotar aqui pelas dimensões, essa aqui eu vou chamar de x, essa aqui eu vou chamar de y,
esse aqui eu vou chamar de Z. É importante você dar o nome a cada uma dessas dimensões da caixa no início do exercício e manter o mesmo nome até o final, porque senão dá zebra no meio do exercício, tá? Então, se você chamou de XYZ nessa conjectura que eu fiz aqui, é assim que tem que ser até o final do exercício. Você pode mudar os nomes? Pode mudar os nomes, que não tem problema nenhum. As dimensões proporcionais que nós vamos achar serão as mesmas, tá bom? Então, a ideia é maximizar o volume. Como que é calculado o volume da caixa? X vezes Y vezes Z. Puxa vida, olha só o problema. Nós temos aqui o volume escrito com 3 variáveis, x, y e z. E nós só aprendemos a calcular máximos e mínimos de funções de 2 variáveis. Lógico, função de 3 variáveis vai seguir o mesmo esquema? Vai. Você vai ter pontos críticos, vai ter discriminante, vai analisar o extremo, tudo, beleza. Só que tem uma mudança na magnitude da problemática, né? Que você vai ter mais variáveis para trabalhar. Então, o discriminante ele aumenta de razão, a equação, né? O sistema de equações também aumenta de razão. Então, tudo fica mais complicado. Então, a ideia aqui é tentar simplificar um pouco. Então, vamos tentar reescrever essa função volume com apenas 2 variáveis. E para isso, nós vamos utilizar a outra informação do exercício, que é, você só pode utilizar no máximo 12 metros quadrados de papelão para montar essa caixa. Ou seja, a área total que você vai envolver aí dessa caixa tem que ser no máximo 12 metros quadrados. Então eu vou utilizar esse máximo vou utilizar os 12 metros quadrados para construir a maior caixa possível para obter o maior volume, que é o que eu quero, maximizar o volume. Então veja só, uma coisa interessante que essa parte aqui, ó, da frente, a área dessa parte aqui da frente é XZ, que é igual àquela área da parte lá do fundo, que é XZ também, concordam? Então eu tenho uma área aqui de 2XZ. Ótimo. Agora veja só, essa parte da lateral aqui é YZ. Essa área, referente a essa lateral. E dessa outra lateral também é YZ. Então eu tenho 2 áreas referente a YZ. Então eu vou colocar aqui mais 2YZ. E o que mais que eu tenho aí da caixa? Eu tenho o fundo dela. A tampa não tem, né? Mas eu tenho o fundo. O fundo é o XY. Então, esse fundo aqui, a área desse fundo é XY. Então, eu vou colocar aqui, mais XY. Tudo isso é o que eu vou usar para construir a caixa. E na hora que eu construir essa caixa aí, eu só posso utilizar 12 metros quadrados de papelão. Então, 12 metros quadrados. Tem que ser igual a 12. Veja que nós temos aqui uma equação com 3 incógnitas, x, y e z. E aqui que surge a ideia de você isolar uma dessas incógnitas e substituir lá na equação do volume, na fórmula da função ali do volume. Então, se você pegar e colocar o z como um termo incomum a esses dois fatores, você vai sobrar aqui com 2x e 2y. Esse xy que não tem z, vou jogar lá para o outro lado da equação. Por quê? Porque a ideia é isolar o z. Agora que eu tenho esse 2x mais 2y que está dentro do parênteses multiplicando o z, ele passa dividindo. Então, o z é igual a 12 menos xy dividido por 2x mais 2y. Então, nós temos aí o valor do z. Ou seja, eu posso pegar esse valor do z e substituir lá na equação do volume. Então, aqui nós vamos ter volume é igual a x que multiplica y que multiplica o z. Só que o z é tudo isso ali, ó. Posso até escrever assim, né? 2 mais xy, colocando o 2 como fator comum dos dois termos. Então veja como ficou a fórmula do volume. Agora só temos 2
incógnitas, x e y. Então, agora é uma função de duas variáveis. Podemos aplicar todo o conceito aprendido na aula de hoje. Então, o volume aí depende apenas de x e de y, é 12xy menos x ao quadrado, y ao quadrado, sobre 2 vezes o x mais y. Para resolver esse exercício, utilizando o conceito de máximos e mínimos de hoje, você precisa derivar parcialmente essa função, tanto em relação a x como em relação a y, nas duas ordens, primeira e segunda ordem, depois verificar os pontos críticos você passa pela função discriminante, depois na função discriminante você vai filtrar apenas os positivos, que são os extremos, e analisa eles no teste do extremo. Então é só seguir toda a etapa da mesma forma. Só que aqui vem uma questão, vem um porém, de que você começa com dimensões nulas, você começa com volume zero. E conforme você aumenta as dimensões da caixa, o volume vai aumentando. Tá? Só que chega um determinado momento que você não pode mais aumentar as dimensões da caixa. Por quê? Porque você tem uma restrição, uma quantidade de material a ser utilizado, que é esse 12 metros quadrados. Então, daí você não pode mais aumentar as dimensões da caixa porque você não tem material disponível. Então, o que você começa a fazer? Você começa a diminuir as dimensões da caixa. E automaticamente o volume vai diminuindo também. Então, veja que na conjectura desse exercício, você só vai obter de qualquer ponto crítico, no máximo, um ponto de máximo. No máximo, um ponto de máximo. É isso que você pode obter aí do exercício. Você não vai obter ponto de mínimo, você não vai obter... talvez você obtenha um ponto de sela, tá? Mas aqui nesse caso, ele não gera ponto de sela também. Daí, lógico que um gráfico auxilia um pouco para enxergar isso daí, né? Mas a ideia central nós não vamos passar por todo o processo, porque esse exercício ele é mais simples do que parece. Porque realmente você, conforme aumenta as dimensões da caixa, você só vai obtendo volumes maiores, até que chega um momento que você não tem mais material para utilizar na caixa. Então, você tem um volume máximo. Esse volume máximo que nós vamos calcular. Então, o ponto crítico que nós determinarmos aqui do exercício, ele vai ser automaticamente já o nosso ponto de máximo, tá bom? Depois, lógico, você pode conferir tudo isso daí, fazendo todas as etapas, mas é que nós não vamos fazer porque a conta envolvida com tudo isso daí, ela é bem extensa, tá? Talvez nem caiba aqui na telinha do tablet aqui, porque é uma expressão gigante, mas ela vai dar a certeza depois de que realmente você está falando de um ponto de máximo, tá? Tudo bem aí quanto a essa analogia que nós fizemos? Agora essa sim foi uma analogia séria, tá? É bastante detalhe, né, professor? Muito detalhe. Mas vamos lá. Então, vamos derivar, ponto crítico, derivado parcial em primeira ordem, tanto em relação a x como em relação a y. Então, vamos derivar essa função. Primeiramente, vamos derivar ela em relação a x, tá? Então, aqui, como é um quociente, nós vamos ter que aplicar a regra do quociente. Então, vou destacar aqui, essa primeira função em amarelo, e a função de baixo vou destacar em azul, tá? Para poder simplificar aqui na hora de explicar. Então, derivada pela regra do quociente, lá só para lembrar, né? Deriva a primeira, repete a segunda, menos, repete a primeira, deriva a segunda, sobre a segunda ao quadrado. Então, regra do quociente. É essa que nós vamos aplicar para calcular essa derivada parcial aqui. Então, derivada da primeira, derivada ali do 12xy, é 12 y, estamos derivando em relação a x, tá? Derivada do menos x quadrado y quadrado é menos 2xy quadrado. Isso tudo aqui é simplesmente a derivada da primeira função. Então, derivei a primeira função, tenho que repetir a segunda função. Então, vezes 2x mais y. Menos. Vou repetir agora a primeira função, que é o 12
x, y menos x ao quadrado, y ao quadrado, e vou multiplicar pela derivada da segunda função. Veja, a segunda função ali é x mais y, a derivada disso é 1. Só que eu tenho 2 lá fora, que é uma constante que está multiplicando. O 2, constante que está multiplicando, repete, então 2 vezes 1, a derivada vai dar 2. Então, nós temos aqui a derivada da segunda função, tá? Derivada parcial em relação a x da segunda função. Tudo isso vai ficar sobre a segunda função elevada ao quadrado. Então, aquele 2 vai ficar elevado ao quadrado, vai ficar 4, e aquele x mais y também vai ficar elevado ao quadrado, então é x mais y elevado ao quadrado. Essa aí é a derivada parcial em relação a x, tá? Vamos simplificar um pouquinho essa expressão que nós obtivemos aí. Então, aqui, primeiro de tudo, né, 2x e o 2y, você vai multiplicar esse resultado 2x e 2y, você vai multiplicar aqui por esse outro parênteses, tá? Então, teremos ali 12y multiplicado por 2x, que dá 24xy, 12y multiplicado por 2y, que dá 24y ao quadrado. Nós vamos ter menos 2xy multiplicado também por 2x, que vai dar menos 4x quadrado y quadrado. E o menos 2xy quadrado vai ser multiplicado por 2y, que vai dar menos 4xy ao cubo. Bom, tudo isso ali é o desenvolvimento da multiplicação desses dois primeiros parênteses. Vamos lá para a segunda parte. Nós temos aqui tanto 2 multiplicando esse segundo parênteses, como o sinalzinho de menos, tá? Então, é como se fosse menos 2 multiplicando tudo. Então, 12xy multiplicado por menos 2 dá menos 24xy. E o menos x quadrado y quadrado multiplicado por menos 2 dá mais 2x quadrado y ao quadrado. E a parte de baixo repete. Quem quer fazer alguma pergunta? Eu sei que estou passando rápido aqui pela expressão, tá? Mas é que isso aqui é algebrismo puro, né? Continha, tá? Depois, caso fique aí uma dúvida mais pertinente referente a essas continhas aí, depois eu tiro individualmente com vocês, beleza? Então aqui uma coisa bacana que surgiu, 24xy menos 24xy, passa a tesoura neles. Outra coisa bacana é esse camarada aqui, ó, menos 4x quadrado y quadrado, e esse 2x quadrado y quadrado. Somando os dois vai ficar menos 2x quadrado y quadrado. Então, escrevendo aqui, derivada parcial em relação a x, 24y ao quadrado, menos 2x quadrado y quadrado, menos 4xy ao cubo, sobre 4x mais y ao quadrado. Essa é a derivada parcial da função em relação a x. Então, tá vendo por que eu falei lá que o discriminante vai ser complicado de você fazer? Porque você vai ter que derivar essa expressão aí em relação a x e em relação a y. Um tanto quanto complicado, né? É possível? É. Só que a conta é enorme, tá bom? Mas é possível de fazer isso. Mas nós não precisamos por conta da nossa analogia lá de que, no máximo, você vai obter um volume máximo aqui e não um volume mínimo. Uma coisa bacana que a gente pode fazer aqui é tirar a conclusão de que a derivada parcial em relação a y vai ser semelhante a essa dali, que nós acabamos de obter em relação a x, só que trocando x por y e y por x. Tá? Por quê? Porque a função, ela se você reparar ali, ela é extremamente simétrica em relação a essas duas letrinhas. Onde tem x, tem y com a mesma magnitude. Olha lá, 12xy. É x elevado a 1 e y elevado a 1. Menos x quadrado e y quadrado. Ó, x elevado ao quadrado, y elevado ao quadrado. Lá embaixo, 2x mais 2y. Então, a derivada, quando você for resolver, vai dar o mesmo resultado, só que trocando as letrinhas de oposição. Então, aqui de forma análoga, tá?
Melhor escrever assim, né? Analogamente. Analogamente, você tem derivada parcial em relação a y, 24x ao quadrado, menos 2x quadrado y ao quadrado, que vai ficar a mesma coisa, menos 4x cubo y. 4x mais y ao quadrado. Show de bola. Então, temos aí as duas derivadas parciais. E nós vamos ter que igualar as duas a zero para conseguir obter o ponto crítico. Ou seja, v de x igual a zero e vy igual a zero. Ponto crítico. Só que veja, já que nós vamos igualar essas duas expressões gigantes aí a zero, vamos começar a passar a tesoura nas coisas aqui. Primeiro de tudo vai ser o denominador. Não há necessidade de você escrever os denominadores, pois se eles estão dividindo, vão passar para o outro lado, para o lado do zero, multiplicando. Vai ficar 0 vezes aquele outro número, ou seja, 0. Então, os denominadores se anulam, você não precisa trabalhar com eles. Os numeradores, a respeito dos numeradores, você pode colocar o 2 como fator comum em evidência. Né? Você pode colocar o número 2 aí como fator comum em evidência. Então, vamos fazer isso. Colocando o 2 em evidência, você vai ter ali da primeira expressão 12y ao quadrado, menos x quadrado y ao quadrado, menos 2xy ao cubo. Tudo isso tem que ser igual a zero. E da segunda expressão, idêntico, né? Análogo, você vai ter 2 que multiplica 12x ao quadrado menos x quadrado y ao quadrado menos 2x cubo y. Esse 2 que está multiplicando, poderia até ter colocado o y e o x, né? Um y e um x em cada uma das expressões ali também. Veja só, porque aqui está aparecendo y, e aqui embaixo está aparecendo x, né? X ao quadrado e y ao quadrado você pode colocar como fator comum, não tinha analisado dessa forma. Então, vou colocar aqui, ó, y ao quadrado, e aqui vou colocar o x ao quadrado. E vou ajustar esses expoentes. Então, aqui não vou ter mais o y ao quadrado, não vou ter mais o x ao quadrado. Era menos. Aqui não vou ter mais o y ao quadrado. E aqui não vou ter mais o x ao quadrado. E aqui, ao invés de y ao cubo e de x ao cubo, sumiu tudo. Aqui vai ficar x, y, e aqui vai ficar x, y. Ficou dessa forma aí. Bem mais simples do que as anteriores. Tá vendo esses dois fatores que estão aqui na frente? O fator comum de cada expressão, eles passam para o outro lado dividindo. Então, na hora que eles passam para o outro lado dividindo, é 0 dividido por eles, que vai dar 0. Então, o nosso sistema de equações, ele ficou 12 menos x ao quadrado menos 2xy igual a 0, e 12 menos y ao quadrado menos 2xy igual a 0. Um sistema em que você pode agora aplicar uma subtração nele, né? Então, se você subtrair uma equação da outra, veja só, 12 menos 12 vai dar 0. Menos x ao quadrado menos o menos y ao quadrado vai ficar mais y ao quadrado. E o menos 2xy menos o menos 2xy vai dar 0. E isso é igual a 0. O que nós vamos acabar determinando aqui é que x ao quadrado é igual a y ao quadrado, e se você tirar a raiz em ambos os lados, você tem que o x é igual ao y. Não preciso colocar o x mais ou menos y aqui, ou y igual a mais ou menos x,
porque x e y são medidas de uma caixa, né? Medidas de comprimento. Comprimento apenas positivo, então descarto o negativo. Então, nós já sabemos que a base da nossa caixa, ó, x igual a y, e x e y é a base. A base da nossa caixa, na verdade, é uma base quadrada, e não retangular, tá? É uma base quadrada, lógico. O quadrado é um caso específico de um retângulo, né, de um quadrilátero. Então, a base ali é um quadrado. Falta descobrir apenas o z, né, e o valor numérico deles, né, obviamente. Então, como já sabemos que o x é igual a y, agora você escolhe qualquer uma das duas incógnitas e substitui em qualquer uma das duas equações. Eu vou substituir na primeira. Então, aqui, 12 menos x ao quadrado menos 2 vezes x. Então, estou trocando o y por x. Até colocar bem destacado aqui, ó. Estou trocando o y, estou trocando o y por x. Tá? Ou seja, 12 menos x ao quadrado menos 2x quadrado igual a 0. Isso ali vai dar menos 3x quadrado, que eu posso passar para o outro lado, fica positivo. O 3 passa dividindo, então x ao quadrado é igual a 4. Portanto, o x ao quadrado, na hora que passa para o outro lado na raiz, fica mais ou menos, né, a raiz quadrada de 4, mais o menos você descarta, então fica apenas com mais raiz quadrada de 4, que dá 2. Então, x vale 2, e por consequência, como x é igual a y, o y vale 2 também. Então, esse seria o ponto crítico, o ponto onde nós temos o máximo volume. Só que isso só entrega as dimensões do nosso exercício, apenas as dimensões de x e de y. Então, vamos agora descobrir qual que é a dimensão do z, né? Aquela terceira incógnita da caixa, que no caso é a altura da caixa aqui, né? Pelo desenho, vai ser a altura da caixa. E como que nós vamos descobrir isso? Usando esta equação do z aqui. Colocando 2 no lugar do x, 2 no lugar do y, você calcula e obtém o valor do z. Então aqui, como conclusão, o z vai ser igual a 12 menos, esqueci qual que é a expressão lá, x vezes y dividido por 2x mais 2y. Então, x vezes y dividido por 2x mais 2y. Como x e y é tudo igual a 2, né? Ficou assim. Então, 12 menos 4, que deu 8. E aqui, 4 mais 4 também dá 8, ou seja, o z vale 1. Então, nós temos aí as dimensões da caixa. Então, é uma caixa de 2 por 2 por 1. E pronto, nós temos aí a caixa que vai entregar o maior volume. Veja que nós respondemos a questão do exercício e nós nem sabemos qual é esse volume. Né? Nós nem passamos pelo valor do volume ainda. Diga. Tá, mas se a gente pode usar 12 metros de área do papelão? Uhum. Isso, nós estamos utilizando o máximo possível, o máximo disponível, que são os 12 metros quadrados. Então, e você diz antes que é só multiplicar x vezes y vezes z para dar 12. Para obter o volume. Multiplicar x com y com z, você obtém o volume. Tá? Então, o volume vai ser x vezes y vezes z, um volume de 4 centímetros. A gente não sabe se é metro ou se é centímetro aqui, né? Tá. Não, é centímetro, né, que o exercício fala. Centímetros cúbicos, né? Então, aqui 12 centímetros cúbicos. Tá, agora faz sentido, beleza. Beleza? Nós não chegamos no 12, porque o 12 é a área disponível para você confeccionar a caixa. E é isso aí, pessoal. Agora a gente encerrou a primeira parte da aula. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Acho que não, professor. Então, só
a respeito lá da atividade do fórum? É só passar limpo, né? Todas essas 3 folhas que deu aqui e mandar, né? Praticamente isso. Cara, Então, aqui mas é bastante conceito, né, professor? isso, é Exercício. mais conceito. Aham. Então, aqui a atividade do fórum, você tem que explicar com as suas palavras, tá? Então, você vai descrever com as suas palavras como e quais são as dimensões, como que você chegou nessas dimensões. Veja, você não precisa em nenhum momento demonstrar as contas aqui, tá bom? Apenas o passo a passo a chegar lá. Por exemplo, aquela questão de que nós falamos lá de que o único ponto crítico que você vai achar na situação vai ser aquele ponto crítico determinando o máximo volume. Você pode falar isso, obviamente, usando aí a sua forma de escrever, tá? As suas próprias palavras. Daí depois você vai falar assim, então para obter os pontos críticos, nós primeiro reescrevemos a função de 3 incógnitas para uma função de 2 incógnitas utilizando a restrição, que é essa restrição de 12 metros quadrados de papelão, utilizando o máximo possível de papelão disponível. E daí, o que você faz a partir daqui? Você fala que foi determinado as derivadas parciais, não precisa colocar que a derivada parcial é igual a tanto. Não, você não precisa colocar quanto, porque aqui é horrível descrever essas coisas assim, né? X ao cubo, e não precisa. Você simplesmente fala que foi calculado, e a partir dali você obteve um sistema de equações em que você obteve a solução de que o x é igual a y, e de uma determinada equação você obteve x igual a 2, y igual a 2, e, portanto, z igual a 1, e daí você fala tudo isso daí, só que usando, lógico, as suas palavras, né? Veja toda a forma com que o exercício foi construído e escreva detalhadamente ali o que você entendeu, o que você compreendeu, o passo a passo, sem colocar conta nenhuma. Você não precisa efetivamente colocar as contas, tá bom? Ficou claro a ideia da resposta? Sim, professor, ficou assim. Treinar vocês para a prova, porque a prova vai ter muita coisa de descreva com suas palavras. Entendi. Entendeu a dica? Não, Entendi. brincando, não vai ter muita coisa, não. Só mais 5 questões. Só 5 das 50 questões que vai ser assim. Daí as outras 45, normal. Eu vou ter que pedir folga, professor, para outro dia, porque para 5 questões já ficamos até de madrugada. A gente se Pois é, né? Não, mas relaxa que vai dar tudo certo. No final de tudo esse tem um ajudante ainda, né? Então. Pessoal, vou interromper aqui a gravação, tá? E depois vamos fazer um intervalinho aí, vamos voltar 9h15, tá? Daí eu voltando 9h15, quem quiser voltar também, sem compromisso algum, né? A aula foi encerrada aqui, o nosso último conteúdo, diga-se de passagem, né? Nós vencemos aí todo o nosso conteúdo programado aí para o cálculo diferencial integral 2. Espero vocês ir no cálculo diferencial integral 3, né? Espero que seja eu ainda, como professor de vocês. Espero que todos estejam lá prontos para o real sofrimento do cálculo, que daí as coisas vão ficar bem complicadas mesmo. Tu sabe o que é você, porque a Samantha já falou que você vai ficar no cálculo 3, no cálculo numérico, é tudo Numérico. contigo. Que bom, né? Que bom. Quer dizer, não sei, né? Para mim tá sendo bom. Bom, então quem não quiser retornar aí depois do intervalo não precisa retornar para a aula, porque nós vamos simplesmente corrigir os exercícios, mas eu vou gravar também e disponibilizar depois essa correção, e nós vamos ficar corrigindo aí até umas 10 e pouquinho daí, tá bom? Beleza, professor. Beleza. Então, boa noite aí para quem não